Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão, no amanhecer deste sábado, dia 9 de janeiro de 2021. Quero convidar você para juntos nós lermos a Escritura aqui nesta manhã. Há muitos que ouvem, aí no almoço também, até mesmo mais à tarde. Vamos também junto acompanhar essa Escritura aqui em São Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. A porta aberta, o caminho espaçoso, o caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela. A porta estreita, apertado o caminho que leva à vida, então há poucos que a encontram. Que comparação, que colocação é esta tão profunda que encontramos aqui em São Mateus capítulo 7. Uma porta aberta, espaçosa, muitas pessoas acessando este caminho, e uma estreita, sofrida, apertada, e poucos encontrando este caminho. O irmão Brana falou um pouco sobre isso, sobre este assunto, Usou uma comparação, na verdade, e aplicou esta escritura nesta comparação na mensagem Sua Benignidade, foi pregado dia 11 de agosto de 1957. Nesta mensagem ele diz: alguns anos atrás eu estava conversando com um guia índio, ele gostava muito, Tinha muitos amigos assim, gostava de sair, de estar na mata, caçando ali, que é uma atividade, eu gosto sempre de lembrar isso, permitida lá nos Estados Unidos, Ele não caçava ilegalmente, nada disso que muitos, infelizmente, fazem, no mundo todo. Ele agia ali corretamente, e ele diz assim, olha, ele tinha, conversando com aquele índio, e este índio tinha se perdido ali no deserto. E ele começando a contar isso para ele, disse, seu nome era Tim Coy, ele era um guia muito bem conhecido. E ele se perdeu lá no deserto do Arizona e não podia achar seu caminho de volta. Olha, você sabe que o clima de um deserto é um dos mais áridos, um dos mais difíceis de todo o ecossistema do planeta, porque ele é um clima árido, seco, de extrema dificuldade, você pouco tempo ali exposto ao sol, uma vez que quase não se tem uma sombra, para nada. Então você está sempre em contato direto com o sol, isso traz sobre você uma desidratação profunda, e a escassez de água pode ser um fator determinante para a sua morte em um caso como esse. E este homem se perdeu lá. Ele era um homem cristão bem renomado. Ele disse, desci do meu cavalo e orei por água. Agora, é muito bom isto, eu quero que você guarde bem isso aí, sempre coloque isso aí na sua lista de prioridades, que a oração deve fazer parte de todas as coisas da nossa vida. Todas as atividades, tudo o que vamos começar, tudo o que já estamos fazendo, e quando terminarmos de fazer nossas coisas, também orar e dizer, Senhor, muito obrigado. Este plano, essa construção que eu comecei, hoje o Senhor me permitiu concluir isto e eu sou grato a Ti por isso. A oração é algo que faz parte de todas as fases da nossa vida. Ele, quando se viu perdido, desceu do cavalo e orou por água. Estava perdido, não podia encontrar o caminho em lugar algum. E após algum tempo, desci pela trilha, ele disse, onde parecia que um búfalo ou qualquer coisa tinha corrido por ali. Havia talvez marcações naquela trilha, então ele diz, vou seguir isso. E ele disse, minha velha égua, seu nome era Bess, ela começou a bufar, fazer seus barulhos ali, e eu montei nela para tentar cavalgar novamente, mas ela estava tão fraca para carregar-me, praticamente sem água. E disse, me disseram que algumas vezes estes caminhos levam a buracos de água, onde os búfalos passam ali, sempre está levando para uma trilha, que essa trilha leva para um lugar onde há água. Então ele começou a cavalgar, e ela estava demasiadamente fraca, aquela égua estava nas últimas,
E então eu estava todo entusiasmado, tentando descer por aquele caminho ali que ele tinha visto, aquela trilha do búfalo, uma trilha bem espaçosa, e ele estava empolgado em seguir ali. Mas a primeira coisa, você sabe, eu me encontrei tropeçando e caindo, eu estava muito fraco, estava partindo por causa da escassez de água. Então disse, montei-me na sela e comecei novamente. E bem à minha direita havia uma pequena trilha sombria que seguia para fora daquela que eu estava. Ele estava em uma trilha espaçosa e à sua direita havia uma trilha ali estreita, um pouco sombria, e agora esses dois caminhos estavam diante dele. Então ele diz assim, olha, a minha égua ali, minha velha égua Bess, ela tentou tomar aquela trilha. E eu disse, vem cá, Bess, você não pode tomar essa trilha, esta aqui que é a trilha. Eu quero ficar neste caminho espaçoso, é mais largo, é melhor, mais trilhas estão saindo dela. Esta vai levar até onde tem água. E ela começou a bufar, tentando tomar o outro caminho. E eu estava usando um par de esporas, até mesmo, antes mesmo que eu notasse, estava ferindo esta égua com elas, tentando fazê-la tomar aquele caminho mais amplo. No desespero, na angústia ali, prestes a perder totalmente os sentidos, ele até estava ferindo inconscientemente aquela égua, tentando mantê-la no caminho e ela querendo entrar nessa trilha estreita. Eu estava usando um par de esporas, antes mesmo que eu notasse, estava ferindo-a com elas. Então ela começou a ir, mas tropeçou e caiu de joelhos. Eu saí de cima e olhei para ela, e ela estava parada ali, prestes a perecer. Prestes a perecer. Olhando para aquela pequena trilha, bufando com sangue escorrendo do seu lado devido às feridas provocadas pelas esporas. Fiquei ali parado por um tempo e pensei, o que faremos agora? Não estamos em boa situação. Afaguei o focinho dela e disse, Bess, era o nome da sua égua ali, né? Frequentemente tenho ouvido que animais têm instinto. E talvez o grande e largo caminho não leve à fonte. Sabe, a gente vai vendo essa história, né, essa passagem real que aconteceu com este homem, a gente vai fazendo certas comparações, né, e vai trazendo, pegando experiências disso, aprendendo lições com isso. E uma delas que nós devemos atentar muito é isto, o quanto nós nos esforçamos, às vezes, para manter no caminho do erro. É sempre mais fácil viver como o mundo vive. É sempre mais fácil andar como eles andam. E é sempre difícil, assustador, dar o primeiro passo para Cristo. Caminhar no caminho estreito, no caminho apertado, é onde muitas pessoas se assustam. Elas dizem, bom, se eu vou andar com Cristo, eu tenho que fazer isso, aquilo e aquilo outro, e eu não quero ficar aqui, quero achar uma igreja para mim que eu possa fazer tudo. Ou seja, uma porta bem aberta, onde não me cobre isto, não me cobre aquilo, que eu possa continuar tendo isto, aquilo, sem que haja algum tipo de interferência. Então, ele diz assim, olha, ele conversando ali com ela, diz, olha, eu tenho ouvido que animais têm instinto, talvez este grande caminho não leve à fonte. Irmão, vou te dizer agora, largo é o caminho que conduz à destruição e muitos são os que entram por este caminho fácil, caminho largo, portas abertas demais. Não, você pode vir, aqui na igreja nós não proibimos nada, nós não julgamos você, um discurso tão bonito, porém está te levando para o problema, está te levando para a perdição. Estreita é a porta, apertado o caminho, e sombria é a trilha que conduz à vida, mas poucos a encontrarão. É sempre difícil, a jornada de Paulo como um apóstolo não se compara nem um pouco com a jornada dos chamados apóstolos de hoje. Não é assim? Do mundo aí fora, você vê, eles são super estrelas de suas igrejas. E Paulo não foi assim. Ele caminhou ali apertado, difícil, pregando sobre perseguições,
levantes e tantas coisas ocorrendo contra ele, e ele continuava trilhando naquele caminho apertado e difícil, e terminou a sua vida não como um cristão derrotado, não como um homem, sabe, fadigado da jornada, dizendo, eu estou na igreja faz 20 anos, mas olha, estou tão cansado. Não, ele terminou com um vigor tão grande que parece que ele estava começando ainda a jornada. É assim que temos que tomar este caminho com Cristo, com alegria no coração, com regozijo na alma, porque estamos no caminho certo, caminhando no caminho certo. Não desista da jornada que Deus pôs para você fazer, irmão. Ele está no final do caminho, ele está lá me esperando, está lá te esperando. Como você quer chegar diante de Deus? Como um coitadinho? Sabe, um homem se arrastando, não dou conta, não consigo, vou parar, vou largar, vou desistir, porque não tenho isso, porque não tenho aquilo, então eu vou parar. Não, seja um cristão realista, seja um cristão verdadeiro, seja um cristão dependente de Deus, seguro nas mãos de Deus, entendendo que se Ele te chamou, Ele te capacita. Se Ele te chamou, Ele está te preparando para esta jornada. Amém? Não é motivo para pararmos. Então ele diz, não vá com a multidão, mas vá com Cristo. Caminhe com Cristo, não ande na onda das pessoas, não, sabe? Fulano está assim, ciclano está assim, lá naquela igreja pode fazer isso, então eu vou para lá. Não caminhe desse jeito. Vá onde Cristo está. Ele diz, olhou para a éguazinha dele ali e disse, bem, você carregou através deste deserto e temos sido companheiros, você tem me carregado em segurança até aqui, portanto confiarei a você o restante do caminho. Agora, o irmão Branham diz, não fazendo comparação, não comparando este animal aqui com o Espírito Santo, mas irmão, o bendito Espírito Santo tem me mantido por todos estes anos e confiarei nele no vale da sombra da morte. Ele nos sustentou até aqui, Ele sustentará você até o dia do arrebatamento. Ele sustentará você até o dia da sua vinda. Creia nisto. Simplesmente tomarei esta grande experiência que tenho tido para que me leve adiante. Ela começou a descer a trilha e não andou cerca de 450 metros por aquele caminho apertado e difícil, parando-se ali a desfrutar das bênçãos da água. Não demorou muito naquele caminho ali, então lançou-se numa grande corrente de água, parando-se ali a desfrutar das bênçãos daquela água. Olhe, se você desistir deste caminho perverso que você está andando e achar este caminho estreito, andar neste caminho estreito, não demorará muito para você ver a grande mudança que ocorrerá na tua vida, no teu lar, na tua casa. Não é isso que você procura? A alegria da tua salvação de novo? A alegria dentro do teu lar? A alegria dentro da tua casa? Cristo tem isto para você, mas encontre este caminho estreito. Não siga a multidão, não siga Jesus Cristo, o autor e consumador de todas as coisas. A Bíblia diz assim, você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia Sagrada? Ela diz assim para nós, que na presença dele há abundância de alegria. Quando você vê alguém muito triste, cabisbaixo, entra ano, sai ano, é porque ele não está bem na presença de Deus. Quando ele se sintonizar com Cristo, você verá que há nele uma abundância de alegria. Ele tem isso, ele é exuberante, ele é feliz. Entra luta, sai luta, ele é feliz. Ele sabe em quem ele tem crido. Então o irmão Branham vem e diz assim, olhe, aquela trilha podia ser um pouco sombria, mas havia uma fonte no final dela, cheia de sangue que emana das veias de Emanuel, onde os pecadores mergulham e todas as suas manchas de culpa desaparecem. É assim. Este é o caminho de Cristo. Você entra nele, ele é difícil, ele assusta no começo, mas você vai andando, vai vendo, vai sentindo que há coisas boas pela frente, há um arrebatamento pela frente,
há uma vida eterna à sua frente. Quando você chega ali, meu irmão, quando você o aceita como teu Salvador, há algo que lava você, que tira de você o pecado, tira de você a mancha do erro e deixa você mais alto do que a neve. Coloca você na rota certa, sustenta você, alimenta você, dá água para você, coloca você no caminho certo. São João 14, versículo 6, apresenta Cristo para mim e para você como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Não importa quantos anos você tenha, não importa quantos anos você esteve longe da igreja, ou você creu em coisas erradas, se você o aceitar agora mesmo, se você disser, eu quero mudar, pastor, quero que Cristo tome controle da minha vida, Ele fará isto agora mesmo, se você der lugar para Ele. Se você desistir deste caminho espaçoso que você está indo e tomar este caminho estreito com Ele. É melhor estar em um caminho estreito com Jesus do que num caminho espaçoso com o diabo indo à perdição. Pense nisto enquanto nós oramos e meditamos aqui um pouquinho. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por essas palavras, Senhor, por esta ajuda que o Senhor nos dá aqui neste sábado. Nós não queremos o caminho, Senhor, espaçoso, mas queremos continuar neste caminho estreito, amando, crendo e obedecendo a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada providência do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Podemos dizer Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoe as famílias que nos ouvem nesse instante e que as grandes bênçãos do céu desçam sobre suas casas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.